Como viver? Não se preocupe com a morte. Por um fio. Montaigne nem sempre se sentiu tão à vontade em reuniões sociais. De vez em quando, na juventude, enquanto os amigos dançavam, riam e bebiam, ele se sentava à parte, com uma nuvenzinha em cima da cabeça. Os amigos mal o reconheciam nessas ocasiões. Estavam mais acostumados a vê-lo flertando com as mulheres ou debatendo animadamente uma nova ideia que lhe tivesse ocorrido. Ficavam se perguntando se ele havia se ofendido com alguma coisa que tivessem dito. Na verdade, como confessaria mais tarde em seus ensaios, quando mergulhava nesse estado de espírito ele mal se dava conta do que acontecia ao redor. Em meio a toda aquela alegria, ele estava pensando em alguma assustadora história real que ouvira recentemente. Talvez a história de um rapaz que, queixando-se de uma leve febre depois de deixar uma festa semelhante dias atrás, morrera antes até de os demais festeiros terem se recuperado da ressaca. Se a morte podia pregar peças assim, então ele próprio, Montaigne, estaria a qualquer momento a um passo do vazio absoluto. Ele passou a ter tanto medo de perder a vida que já não era mais capaz de desfrutá-la. Na faixa dos 20 anos, Montaigne foi acometido dessa obsessão mórbida porque passara muito tempo lendo os filósofos clássicos. A morte era um tema de que os antigos nunca se cansavam. Cícero resumiu primorosamente seu ponto de vista: filosofar é aprender a morrer. O próprio Montaigne usaria esse pensamento calamitoso como título de um capítulo. Mas, se começaram com um excesso de filosofia numa idade impressionável, seus problemas não acabaram com a idade. Na faixa dos 30, quando se poderia esperar que Montaigne evoluísse para uma perspectiva mais equilibrada, seus sentimentos com relação à opressiva proximidade da morte tornaram-se mais fortes do que nunca, e ainda mais pessoais. Deixando de ser uma abstração, a morte transformou-se em realidade e começou a ceifar as vidas de praticamente todos que ele amava, chegando mais perto dele próprio. Quando tinha 30 anos, em 1563, seu melhor amigo, Etienne de La Boëtie, morreu vitimado pela praga. Em 1568, seu pai morreu, provavelmente por complicações de uma crise de pedra nos rins. Na primavera do ano seguinte, Montaigne perdeu o irmão menor, Arnaud de Saint-Martin, num estranho acidente desportivo. Nessa época, ele próprio acabara de se casar, e o primeiro filho desse casamento viveria apenas 2 meses, morrendo em agosto de 1570. Montaigne perderia 4 outros filhos, num total de 6. Um único sobreviveu até a idade adulta. Esta série de lutos tornou menos nebulosa a ameaça da morte, mas ela ainda não era propriamente tranquilizadora. Seus temores continuavam fortes como nunca. A perda mais dolorosa foi aparentemente a de La Boëtie. Montaigne o amava mais que a qualquer outra pessoa. Mas a mais chocante deve ter sido a do irmão Arnaud. Com apenas 27 anos, Arnaud foi atingido na cabeça por uma bola quando jogava uma espécie de tênis da época, o Gil de Palme. O golpe não pode ter sido tão forte, e não se evidenciou nenhum efeito imediato, mas 5 ou 6 horas depois ele perdeu a consciência e morreu, presumivelmente de um coágulo ou hemorragia. Ninguém poderia esperar que uma simples pancada na cabeça extirpasse a vida de um homem saudável. Não fazia o menor sentido, e a história parecia ainda mais ameaçadora, de um ponto de vista pessoal, que a do rapaz que morrera de febre. Com exemplos tão frequentes e comuns passando diante de nossos olhos, escreveu Montaigne a respeito de Arnaud: como poderíamos nos livrar da ideia da morte e do pensamento de que a qualquer momento ela pode nos agarrar pela garganta? Livrar-se desse pensamento não era possível, e ele sequer o desejava. Ele ainda estava sob a influência dos seus filósofos. Tenhamos a morte em mente com mais frequência que qualquer outra coisa, escreveu, num dos primeiros ensaios sobre o tema. A cada momento tratemos de retratá-la em nossa imaginação sob todos os seus aspectos. Ante o tropeço de um cavalo, a queda de uma telha, a mais leve picada de alfinete, prontamente cuidemos de ponderar isto. Muito bem, e se fosse a própria morte? Se repassarmos com frequência as imagens de nossa morte, diziam seus sábios favoritos, os estoicos, ela jamais nos apanhará de surpresa. Sabendo-nos bem preparados, temos liberdade para viver sem medo.
Mas Montaigne constatou exatamente o contrário. Quanto mais intensamente imaginava os acidentes que poderiam se abater sobre ele e seus amigos, menos calmo se sentia. Ainda que conseguisse, por um breve momento, aceitar a ideia abstratamente, nunca se mostrava capaz de suportá-la nos detalhes. Seu espírito era tomado por visões de ferimentos e febres, ou então de pessoas chorando no seu leito de morte, e talvez do toque de uma mão bem conhecida repousando-lhe na fronte para dizer adeus. Imaginava o mundo se fechando sobre o buraco onde ele se encontrava. Seus pertences eram reunidos, as roupas, distribuídas entre amigos e criados. Esses pensamentos não o libertavam, serviam apenas para aprisioná-lo. Felizmente, essa pressão não durou muito. À altura de seus 40 e 50 anos, Montaigne liberou-se para a serenidade e a despreocupação. Pôde escrever seus ensaios mais fluidos e apaixonados pela vida, praticamente não mais evidenciando os sinais de seu anterior estado de espírito mórbido. Só sabemos que ele existiu um dia porque dele nos fala o seu livro. Agora ele se recusava a se preocupar com o que quer que fosse. A morte não passa de alguns maus momentos no fim da vida, escreveu, em uma de suas últimas anotações. Não vale a pena desperdiçar angústia com ela. Até então a figura mais sombria de seu próprio círculo de relações, ele se transformou no mais despreocupado dos homens de meia idade e também num mestre da arte de bem viver. A cura foi encontrada numa jornada ao coração do problema, um dramático encontro pessoal com a morte, seguido de uma prolongada crise de meia-idade, que o levou a escrever seus ensaios. O grande encontro entre Montaigne e a morte aconteceu em algum dia de 1569 ou do início de 1570. Não há certeza quanto ao momento exato quando ele estava ao ar livre fazendo uma das atividades que habitualmente dissipavam suas angústias e lhe davam uma sensação de liberdade, andando a cavalo. Na época, ele tinha aproximadamente 36 anos e sentia que precisava fugir de muita coisa. Desde a morte do pai, repousava em seus ombros a total responsabilidade pelo castelo e pela propriedade da família Ana Dordogne. Eram terras de grande beleza, numa região coberta, tanto na época como hoje, por vinhedos, colinas, aldeias e extensões florestais. Para Montaigne, contudo, elas representavam o fardo do dever. Na propriedade, havia sempre alguém a puxá-lo pelo braço, querendo alguma coisa ou criticando algo que tivesse feito. Ele era o Seigneur, tudo de alguma forma dependia dele. Felizmente, não costumava ser difícil encontrar alguma desculpa para estar em outro lugar. Desde os 24 anos, Montaigne trabalhava como magistrado em Bordeaux, a capital da região, a cerca de 48 quilômetros de distância, de modo que sempre havia um motivo para ir até lá. E também havia os distantes vinhedos da própria propriedade dos Montaigne, espalhados em terrenos esparsos num raio de quilômetros pelo campo, e muito úteis como pretexto para visitas caso ele assim quisesse. Ele também visitava eventualmente os vizinhos de outros castelos da região. Era importante manter boas relações. Todas essas tarefas representavam excelentes justificativas para uma cavalgada pelos bosques num dia ensolarado. Pelos caminhos da floresta, os pensamentos de Montaigne podiam vagar quanto ele quisesse. Embora mesmo nessas incursões ele fosse invariavelmente acompanhado por criados e conhecidos. No século XVI, raramente as pessoas andavam sozinhas. Mas ele podia esporear o cavalo para se afastar de uma conversa tediosa ou então distanciar apenas a mente para sonhar de olhos abertos, contemplando a cintilação da luz na copa das árvores. Seria mesmo verdade, podia perguntar-se então, que o sêmen de um homem provinha da medula espinhal. Como dizia Platão, que um peixe rêmora podia ser tão forte que conseguisse reter um navio simplesmente mordendo a popa e sugando. E o que pensar do estranho acidente que presenciara em casa dias antes, quando seu gato ficou olhando fixamente para uma árvore, até que dela caísse um pássaro, morto, bem entre suas patas. Que poder tinha aquele animal? Essas especulações deixavam Montaigne tão absorto que ele às vezes se esquecia de prestar atenção no caminho e no que faziam seus companheiros. Nessa ocasião, ele avançava calmamente pelo bosque com um grupo de cavaleiros, todos ou quase todos seus empregados, a cerca de 5 ou 6 quilômetros do castelo. Era um percurso tranquilo, sem qualquer expectativa de problemas.
de modo que ele escolhera um cavalo manso, sem muita força, e usava roupas comuns, calças curtas, camisa, gibão, provavelmente uma capa. Trazia a espada na cintura. Um nobre nunca ia a lugar algum sem ela, porém não usava armadura ou qualquer outra proteção especial. Mas o fato é que sempre havia riscos fora das muralhas da cidade ou do castelo. Era comum a ação de assaltantes, e naquele momento a França estava numa espécie de limbo do Império da Lei, entre duas guerras civis. O campo era percorrido por grupos de soldados desempregados, que procuravam pilhagens que os compensassem pela perda de salário nesse interlúdio de paz. Apesar de suas angústias a respeito da morte, Montaigne costumava manter-se calmo frente a esses riscos específicos. Não se acovardava diante de qualquer estranho suspeito, como os demais, nem se apavorava ao menor ruído na floresta. Mas a tensão do momento deve tê-lo afetado de alguma maneira, pois o fato é que, ao ser atingido por trás por um objeto pesado, sua primeira impressão foi de ter sido atacado deliberadamente. Parecia um tiro de arcabuz, a arma de fogo da época, semelhante a um fuzil. Ele nem teve tempo de se perguntar por que alguém haveria de atirar nele. Aquilo o havia atingido como um raio. Seu cavalo foi derrubado e ele próprio se viu arremessado longe. Bateu com força no solo, a metros de distância, e perdeu instantaneamente a consciência. Lá estava o cavalo, derrubado e aturdido, e eu a 10 ou 12 passos de distância, inconsciente, estirado de costas, o rosto todo escoriado e esfolado, a espada que trazia na mão a mais de 10 passos, o cinturão em pedaços, sem mais movimentos ou sensações que um lenho. A ideia do arcabuz lhe ocorreu mais tarde. Na verdade, não houve intervenção de qualquer arma. O que aconteceu foi que um dos criados de Montaigne, sujeito musculoso que vinha atrás dele em um potente cavalo, o havia aguilhoado em rápido galope pelo caminho, para mostrar sua audácia e passar à frente dos companheiros. Como resumiria Montaigne? De alguma forma ele não percebeu a presença de Montaigne no caminho, ou então calculou mal a largura da trilha, julgando que poderia passar. Em vez disso, projetou-se como um colosso sobre o homenzinho e o cavalinho. Os demais cavaleiros se detiveram, consternados. Os criados de Montaigne apearam de seus cavalos e tentaram reanimá-lo, mas ele se manteve inconsciente. Eles então o ergueram com dificuldade, começaram a carregar seu corpo inerte em direção ao castelo. No caminho, Montaigne recobrou consciência. Sua primeira impressão foi de ter sido atingido na cabeça, e a perda da consciência é um indicativo de que estava certo. Mas ele também começou a tossir, como se tivesse recebido um golpe no peito. Vendo que respirava com dificuldade, seus homens trataram de botá-lo numa posição mais ereta, fazendo o possível para transportá-lo nesse ângulo improvável. Em várias oportunidades, ele cuspiu sangue coagulado. Era um sintoma alarmante, mas a tosse e o vômito ajudavam a manter-se desperto. Ao se aproximarem do castelo, ele foi aos poucos recobrando as faculdades, mas continuava se sentindo como se estivesse resvalando para a morte, e não voltando à vida. A visão continuava turva. Ele mal distinguia a luz, recuperando a consciência do corpo. O que ele via, contudo, não era nada animador, pois suas roupas estavam sujas com o sangue que vinha vomitando. Ele mal teve tempo de se perguntar sobre o arcabuz e mergulhou de novo num estado de semi-inconsciência. Nos momentos que se seguiram, segundo o relato posterior de testemunhas, Montaigne mostrou-se agitado. Rasgou seu gibão com as unhas, como se quisesse livrar-se de um peso. Eu senti o estômago oprimido com o sangue coagulado. Minhas mãos se dirigiam a ele por vontade própria, como costumam fazer quando sentimos coceira, contra nossa própria vontade. Parecia que ele queria rasgar o próprio corpo, ou talvez afastá-la de si mesmo, para que seu espírito pudesse partir. Durante todo esse tempo, no entanto, ele se sentia interiormente tranquilo. Parecia que a vida pendia dos meus lábios por um fio. Fechei os olhos, querendo, ao que me parecia, ajudar a soltá-la, e senti prazer em ficar cada vez mais lânguido e me entregar. Essa ideia apenas flutuava na superfície da minha alma, delicada e frágil como todo o resto, mas na verdade não só livre de qualquer aflição como misturada àquela doce sensação que experimentamos ao nos deixar deslizar para o sono. Os criados continuaram a carregá-lo para casa,
Nesse estado de languidez interna e agitação externa, a família percebeu a comoção e saiu correndo até ele, com os gritos e as exclamações habituais em casos como esses, comentaria ele mais tarde. Todos perguntavam o que havia acontecido. Montaigne conseguiu dar respostas, mas não respostas coerentes. Viu sua mulher abrindo caminho com dificuldade pela trilha irregular e pensou na possibilidade de instruir seus homens a lhe dar um cavalo. Caberia supor que tudo isto partia de uma alma bem desperta, escreveu ele. Mas o fato é que eu não estava ali em absoluto. Ele viajara para muito longe. Eram pensamentos sem sentido, nas nuvens, suscitados por sensações dos olhos e dos ouvidos. Eles não vinham do meu interior. Chez moi, expressão que em geral significa em casa. Seus gestos e suas palavras eram de certa forma gerados só pelo corpo. A contribuição da alma vinha em sonho, tocada muito de leve, apenas lambida e salpicada, por assim dizer, pela suave impressão dos sentidos. Aparentemente, Montaigne e a vida estavam para se separar sem pesar ou despedidas formais, como dois convidados bêbados que deixassem uma festa tontos demais para se despedir. Seu estado de confusão persistiu depois de ser transportado para o interior do castelo. Ele continuava sentindo como se estivesse elevado num tapete mágico, e não sendo carregado nos braços dos criados. Não sentia dores nem o alarmava a visão de toda aquela agitação ao seu redor. Sentia apenas preguiça e fraqueza. Os criados o depositaram na cama, e lá ficou ele, perfeitamente feliz, sem um único pensamento na cabeça, à parte a sensação de prazer no repouso. Eu senti uma infinita doçura naquele repouso, pois tinha sido terrivelmente sacudido por aqueles pobres coitados, que fizeram o possível para me carregar nos braços por um caminho longo e muito acidentado. Ele recusou qualquer remédio, certo de que estava destinado a simplesmente se esvair. Seria uma morte muito feliz. Essa experiência foi muito além das fantasias anteriores de Montaigne sobre a morte. Foi uma viagem real pelo território da morte. Ele se esgueirou até bem pertinho e a tocou com os lábios. Pôde até sentir o seu gosto, como uma pessoa experimentando um sabor desconhecido. Foi um ensaio de morte, um exercício, ou exercitation, a palavra por ele escolhida quando escreveu sobre a experiência. Mais tarde, ele ficaria muito tempo repassando as sensações em sua mente, tratando de reconstruí-las com o máximo de precisão possível, para aprender com elas. O destino lhe havia proporcionado a perfeita oportunidade de testar o consenso filosófico a respeito da morte. Mas era difícil certificar-se de que havia encontrado a resposta certa. Os estoicos certamente olhariam seus resultados com desconfiança. Sob certos aspectos a lição estava correta. Através daquela exercitation, ele aprenderá a não temer a própria não existência. A morte podia ter uma cara amistosa, exatamente como prometiam os filósofos. Montaigne olhara bem no seu rosto, mas não o fixara com lucidez, como deveria fazer um pensador racional. Em vez de avançar de olhos abertos, comportando-se como um soldado, ele havia flutuado em direção à morte praticamente sem pensamentos conscientes, seduzido por ela. Ao morrer, dava-se conta ele, não deparamos em absoluto com a morte, pois já nos fomos antes que ela chegue. Morremos da mesma maneira que adormecemos, simplesmente vamos nos distanciando. Se alguém tentar nos trazer de volta, ouvimos sua voz nas fímbrias da alma. A vida fica presa por um fio, pendurada, como disse ele próprio, na ponta dos lábios. Morrer não é um ato para o qual possamos nos preparar, é um devaneio sem sentido. A partir desse momento, ao ler a respeito da morte, Montaigne se interessava menos pelo fim exemplar dos grandes filósofos e mais pelo das pessoas comuns, especialmente aquelas cuja morte tivesse ocorrido num estado de debilitação e estupor. Em seus ensaios mais maduros, ele escreveu com admiração sobre homens como Petrone e Tigelino, romanos que morreram cercados de gracejos, música e conversas do dia a dia, simplesmente deixando que a morte tomasse conta deles suavemente, em meio às comemorações. Em vez de transformar uma festa numa cena de morte, como fizera o jovem Montaigne em sua imaginação, eles transformavam suas cenas de morte em festas. Ele gostava particularmente da história de Marcelino, que se esquivou de uma dolorosa morte por doença recorrendo a um suave método de eutanásia.
Depois de jejuar por vários dias, Marcelino deitou-se numa banheira de água muito quente. Com certeza já muito enfraquecido pela doença, ele viu seu último sopro de vida simplesmente ser evaporado pelo banho. Lentamente foi perdendo a consciência e faleceu. E à medida que se ia, langorosamente murmurava aos amigos sobre o prazer que sentia. Cabe supor que haja prazer numa morte como a de Marcelino. Mas Montaigne descobrirá algo mais surpreendente, que era capaz de desfrutar das mesmas deliciosas sensações flutuantes com o corpo em aparente convulsão, revirando-se numa agitação que aos demais parecia tormento. Esta descoberta de Montaigne ia de encontro aos seus modelos clássicos, e também punha em questão o ideal cristão dominante em sua época. Para os cristãos, nosso último pensamento deve ser a grave entrega da alma a Deus, e não uma deliciosa sensação de Na experiência pessoal de Montaigne, aparentemente não houve lugar para pensar em Deus. Nem lhe ocorreu, ao que tudo indica, que morrer embriagado e cercado de prostitutas pudesse pôr em risco uma vida cristã no além. Ele estava mais interessado na constatação puramente secular de que a psicologia humana e a natureza de maneira geral eram os melhores amigos de um moribundo. E agora lhe parecia que as únicas pessoas capazes de morrer da maneira corajosa que se poderia esperar dos filósofos eram exatamente aquelas sem qualquer conhecimento de filosofia, os camponeses incultos, em suas propriedades e aldeias. Eu nunca vi um dos meus vizinhos camponeses especulando a respeito do semblante e da atitude com que deveria passar sua última hora, escreveu ele, embora não tivessem necessariamente como os seres assim o fizessem. A natureza cuidava deles. Ensinava-os a não pensar na morte, exceto quando estivessem morrendo. E, mesmo então, muito pouco. Os filósofos encontram dificuldade para deixar o mundo porque tentam manter o controle. O pensamento filosofar é aprender a morrer, portanto, é posto abaixo. A filosofia mais parecia uma maneira de ensinar as pessoas a desaprender a capacidade natural de que todo camponês era dotado de nascença. Nesse episódio, apesar de disposto a se deixar ir, Montaigne não morreu. Recuperou-se e, desde então, passou a viver de forma um pouco diferente. Com esse ensaio de morte, aprendeu uma lição filosófica decididamente nada filosófica, que resumiu deste jeito bem casual: se você não souber como morrer, não se preocupe, a natureza lhe dirá na hora o que fazer, complete adequadamente. Ela executará perfeitamente este trabalho para você. Não ocupe sua cabeça com isto. Não se preocupe com a morte. Transformou-se em sua resposta mais fundamental e libertadora à pergunta sobre como viver. Ela possibilitava exatamente isto: viver. Mas a vida é mais difícil que a morte. Em lugar de uma entrega passiva, ela requer atenção e gestão. E também pode ser mais dolorosa. O agradável resvalar de Montaigne nos braços do esquecimento não durou muito. Ao recobrar plenamente a consciência, passadas 2 ou 3 horas, ele se viu acometido de dores, com os membros golpeados e escoriados. Passou mal durante várias noites, e houve sequelas. Ainda sinto os efeitos da pancada causada por aquela colisão, escreveu pelo menos 3 anos depois. A memória demorou mais a voltar que as sensações físicas, embora ele passasse vários dias tentando reconstruir o incidente, interrogando testemunhas. Nada disso adiantou muito, até que o incidente lhe retornou à memória de um só golpe, com um choque semelhante ao de ser atingido por um relâmpago, uma repetição do raio do impacto original. O retorno à vida foi tão violento quanto o acidente, sacudidelas, impactos, clarões e trovões. A vida se projetou nele com forte ímpeto, ao passo que a morte fora algo leve e superficial. A partir de então, ele tentou transpor um pouco da delicadeza e da leveza da morte para a vida. Pontos ruins podem ser encontrados em toda parte, escreveria ele, num de seus últimos ensaios. É melhor deslizar por este mundo com alguma leveza e pela superfície. Com essa descoberta da necessidade de fluir e deixar-se ir, ele perdeu boa parte do medo, ao mesmo tempo adquirindo uma nova consciência de que a vida, ao passar pelo seu corpo, a sua vida pessoal, de Michel de Montaigne, era um interessantíssimo tema de investigação. Ele passaria a prestar atenção às sensações e experiências, não pelo que poderiam representar ou pelas lições filosóficas que pudessem conter, mas para efetivamente senti-las. Ele se deixaria levar.
Era para ele uma nova disciplina, que se apoderou de sua rotina cotidiana e, através dos seus escritos, conferiu-lhe uma espécie de imortalidade. Assim foi que, mais ou menos pelo meio da vida, Montaigne perdeu o rumo e renasceu.